Agradecemos a todos que mais uma vez estão aqui conosco para estudar temas relacionados à Bíblia. E o tema dessa semana vai ser uma aliança eterna, algo muito importante para a gente entender o plano da redenção. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja nos conduzindo nos momentos que estamos. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco para que possamos aproveitar esses momentos aqui para compreender mais e mais da Tua palavra. Pedimos Tuas bênçãos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, pedimos. A questão da aliança ser eterna, né? A gente tem que entender que quando está relacionado com Deus, muitas das coisas que Deus fala passa a ser eterno, porque Ele é eterno. Então, quando Ele estabelece algo e Ele define aquilo como vai ser adotado para determinada coisa, passa a ser eterno. Por quê? Porque Ele é eterno. Então, Deus fez uma aliança com a humanidade, com o ser humano, e essa aliança vai permanecer eterna. No entanto, a gente pode entender como vai ser eterna, significa que também o ser humano, mesmo com o pecado, mesmo com todas as crises que nós estamos passando, vai continuar por toda a eternidade. É isso que nós temos que entender. Se é uma aliança, depende de duas partes. E se essas duas partes têm que existir de forma eterna. Então, graças a Deus pelo esse grande plano que Deus tem para nós. Em Gênesis 17, verso 7, Deus, começa a aliança com Adão e Eva. Depois passa, para Noé. Depois de Noé, passa para Sem, Cã e Jafé. Depois passa para Sem. Sem, Deus passa para Abraão. E nós chegamos nessa fase aqui justamente de Abraão. Deus diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, Abraão, a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Ou seja, perpétua aqui é o mesmo significado de eterno, ou seja, que perpétua que vai durar para sempre. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Ela dura para sempre. A gente tem que entender assim: Adão já faleceu, Abraão também. Então, enquanto Abraão existiu, a aliança permaneceu perpétua para ele. Mas ela continua, como Deus está falando aqui, para os descendentes, até que Jesus volte. Então, para nós, para sempre, enquanto a gente está vivo. Mas para Deus, para sempre, é eternamente. Êxodo 15, 18 diz assim: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, a gente pode entender aqui que Deus, uma das características de Deus é a imortalidade. Então, ele é o rei. Então, o reino dele é eterno e perpétuo. Então, alguns pensam, Deus criou as coisas e abandonou, como algumas teorias, Tem algumas teorias que aceitam, que Deus criou e depois houve evolução. E Deus criou e abandonou e deixou tudo abandonado. Aqui não. Aqui está dizendo que Deus reina eterna e perpetuamente. Então, se Ele reina, reinar implica governo. Daniel 7,18 diz mais aqui. Algumas pessoas também, e nós devemos pertencer a esse grupo. Eu convido a você a participar desse grupo, que aqui diz, mas os santos do Altíssimo. Quem são os santos? São pessoas separadas para Deus, porque santo significa separado, com um propósito específico. Os santos do Altíssimo receberão o reino. Então Deus vai nos dar o reino. Imagine, nós, com tanta dificuldade, com tantos problemas, envoltos aos pecados, e tanta crise que nós estamos passando, Deus decidiu, não fomos nós que decidimos, que vai nos dar o reino. E diz aqui, e o possuirão para todos sempre. Ou seja, é por isso que eu falei que essa aliança é eterna, e Deus decidiu nessa aliança que nós vamos participar do reinado de eternidade em eternidade. Louvado seja nosso grande Deus por essa decisão dele. O que cabe a nós sermos o que? Parte desse povo aqui, santos do Altíssimo. Você quer fazer parte? Deus está te convidando hoje. Se você não tinha pensado nisso ainda, eu acho que é o momento de você pensar. De ser parte dos povos, que Deus chama santos do Altíssimo.
Outra questão que nós temos que ver aqui, a Bíblia fala em Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo aqui tem duas características. Jesus é o nome dele, humano, do ser divino humano, e Cristo significa Messias ungido. Então Jesus que foi ungido, ou Jesus Messias, Jesus tem um significado, né, salvação de Yah, né? Salvação de Yah. Então é o mesmo ontem, ou seja, no passado Jesus já existia. Como é que Jesus existia se ele nasceu, né? Tornou-se humano. Não podemos confundir Jesus, né, só com a parte dele humana. Ele já existia ontem. O que é ontem aqui? É eternidade, o passado eterno. Por quê? Deus. Hoje. Por quê? Porque é Deus. E eternamente. Por quê? Porque é Deus. Então alguns têm dúvida, Jesus não diz na Bíblia, não diz que Jesus é Deus, não. Olha, meus irmãos, eu acho que falta ler várias partes da Bíblia. Essa parte aqui diz claramente, Jesus é o quê? Eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só quem tem esse poder, só o ser eterno. Salmo 105, de 8 a 10, diz um pouco mais. Lembrou-se, né? Diz que Deus lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. E nós fazemos parte dessas gerações. A qual aliança fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E o seu juramento com Isaac. Depois Deus passou para Isaac esse juramento. E confirmou também depois de Isaac com quem? Com Jacó. Por lei. Por lei. E a Israel por aliança eterna. Israel, na verdade, aqui a gente pode entender como Jacó. Jacó deu o nome de Jacó, de Israel, trocou o nome. Israel significa vencedor. E também tem aqui o povo de Israel. Quem é esse povo de Israel? É o mesmo que está em Daniel 7,18. É os santos do Altíssimo. E nós vamos entender quem é esse povo. E você vai entender também que você deveria participar desse povo. Deus te convida para participar. Antes disso, nós vamos falar um pouco sobre quem é o Eterno. Nós temos que falar. Não adianta a gente estar falando de eternidade, de aliança eterna, sem saber quem é o Eterno. Aqui tem algumas passagens, né, que mostram as características, né, do ser eterno. Aqui, ó, Isaías 45:17 diz: porém Israel é salvo pelo Senhor. Então, quem não salva Israel é o Senhor. O Senhor aqui, na verdade, é Yahvé, né? É o nome divino. Com uma eterna salvação. Então Deus nos salva com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então a salvação que Deus nos dá é eterna. Uma vez que você aceita Jesus como Salvador, meu irmão ou minha irmã, essa salvação é eterna. Deus garante. Não é nós que garantimos, é Deus. Salmo 119, 142 diz que, ó, tua justiça é uma justiça eterna. E nós sabemos, né, que Jesus é a justiça eterna. E diz mais, tua lei é a verdade. Então, se a lei de Deus é a verdade ela não muda. Então a lei também não muda. Alguns dizem que ela foi abolida. Como é que você vai abolir a verdade? Não se abole a verdade. Não se substitui ou troca a verdade. Verdade ela é quanto tempo? Para sempre. Eterna. Assim como Deus é eterno. Isaías 26:4 diz: confiai em Yahvé. Aqui Senhor maiúsculo é Yahvé também. Yahvé perpetuamente, ou seja, todo o tempo que você existir. Porque Yahvé, Deus, Yahvé é nome. Deus é uma rocha eterna. Rocha eterna aqui vem num sentido, né, mais amplo que você imaginar. Rocha no sentido de base, de firmeza, de segurança e de que algo que dá sustentação a todas as coisas, inclusive o próprio universo. É por isso que aqui diz que Jesus é a rocha eterna. Isaías 26:4. Lamentações 5:19 diz: tu, Senhor, ou Yahvé, permanece quanto tempo, Deus? Quanto tempo Deus vai permanecer? Eternamente. O teu trono subsiste, ou seja, se mantém de geração em geração. Quanto tempo? Eternamente. Isso não vai mudar. É por isso que a gente tem que entender que no céu não haverá democracia. No futuro, na eternidade, não existirá democracia. Existirá um reinado. Haverá um trono, e um trono que subsiste de geração em geração.
Democracia é algo, eu posso dizer para vocês, passageiro. Né? E outros regimes totalitaristas, como socialismo e outros, esses aí é que não vão durar muito tempo mesmo. Salmo 145:3 diz: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. O domínio de Deus, meus irmãos, é o que faz que o sol se move, o que é o sol que se move. E a terra, né, receba a luz do sol e a luz da lua. Haja dia, haja noite, haja plantio, haja colheita. Tudo isso existe porque o reino e o domínio de Deus, Deus, o Criador, o Ser Eterno, é de todas as gerações. Salmos 93:2 diz: o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Está firme desde quando? Desde a eternidade. O trono de Deus. Esse é o Ser Eterno. Para a gente entender que Deus, as promessas dele, cada uma delas se cumpre. Né? Elas não são, como diz, se Deus falar que vai fazer algo e ele não colocar nada, algo condicional, então tenha certeza que vai acontecer. João 10, 27 e 28 mostra quem é esse Ser Eterno. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui foi Jesus que falou isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. Então Jesus sabe quem são os verdadeiros fiéis, sabe? Jesus sabe quem são os santos do Altíssimo, sabe? Não tenha dúvida. Elas me seguem. Jesus fala que uma das características de nós sermos ovelha dele é nós seguirmos a Jesus. E tem uma passagem que eu não posso deixar de falar aqui, que está lá em João também. Que Jesus diz uma das características, né, clara do povo de Deus. Olha, vamos ver aqui. Dizendo essas coisas, né, Jesus falou aqui, muitos creram em Jesus. Dizendo que Jesus, né, estava conversando com os gregos e algumas pessoas, e dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus já deixa claramente qual o sinal de ser parte do povo de Deus. Ser santos do Altíssimo. Nós temos que permanecer na palavra dele. Aí ele diz, se nós permanecermos na palavra dele, nós somos de fato seus discípulos. E aí ele diz, se nós permanecermos na palavra, sendo seu discípulo, nós vamos conhecer a verdade. Por quê? E a verdade vai nos libertar. Aí Jesus chega lá em João 17, ó. João 17, 17. Vamos ver aqui, João 17, 17. Jesus diz o que é a verdade, ó. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus deixa claro aqui, meus irmãos, que nós só vamos conhecer a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra. Então, se nós não permanecermos na palavra de Deus, nós não somos verdadeiros discípulos de Jesus. E isso é sério. Porque tem muita gente que diz que segue a Jesus, diz que é seguidor de Jesus, mas não segue a palavra de Deus, que Jesus revelou. E Jesus diz que só é discípulo se você seguir. E ele diz mais, ó, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna. Quem é que pode dar a vida eterna? Somente o Ser Eterno. E nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Alguém tem dúvida ainda quem é Jesus? Eu não tenho dúvida não. Se você tiver, eu espero que se acabe agora. Jesus é o Ser Eterno. Somente o Ser Eterno pode fazer uma promessa dessa aqui. Diz mais aqui, Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado. Como é que nós somos libertados do pecado? Quando a gente aceita Jesus como Salvador. Aí Jesus diz que nos dá o quê? Um novo espírito. Cria em nós uma nova natureza. Que vai agora lutar contra o quê? A natureza pecaminosa nossa. E a Jesus agora nos liberta de quê? Do pecado. E agora nós somos feitos o quê? Servos de Deus. Tendes agora o fruto para a santificação. Agora nós somos o quê? Santificados pelo Espírito Santo. E por fim,
no final, a conclusão do trabalho de Deus é o que? Nos dá a vida eterna. E quando isso acontece? Alguém tem dúvida? Às vezes a gente tem dúvida, né? Pois a Bíblia explica. Lá em João 1, verso... João, Evangelho de João 1, verso 12 diz: mas a todos quanto o receberam. Como é que a gente recebe Jesus? Alguém tem que falar o Evangelho, ou seja, as boas novas, como eu estou falando aqui para você. Então você está ouvindo e o Espírito Santo está trabalhando na sua mente. E vocês fazem o quê? Você toma a decisão de aceitar. Ah, mas como é que eu tomo essa decisão? Não importa. O ladrão na cruz tomou a decisão e aceitou Jesus. E Jesus diz: ó, você vai estar comigo no paraíso. Então, diz aqui: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus nos dá um poder, e esse poder nos torna o quê? Filhos de Deus. Aí aqui, quem são esses filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. E aqui diz: os quais não nasceram do sangue. Não falei? Não nasceram do sangue, mas nem da vontade da carne. Não é questão sanguínea, nem da vontade do homem. Nasce de quê? De Deus. Quando você, o quê? Recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você crê no nome de Deus, Deus nos transforma, ok? Nos dá agora nova condição de filhos de Deus. É por isso que aqui agora nós temos que ser libertados do pecado. A gente não pode continuar escravo do pecado. A gente continua pecando? Continua, porque nós estamos na natureza pecaminosa. Mas agora nós somos libertados do pecado. Deus vai nos tornar o quê? Cada vez mais santos. Vai nos ensinando a vencer o pecado. E no final nos dá a vida eterna. E aí Jesus disse, João 17,3, o que é a vida eterna? Jesus resume, meus irmãos. Alguns pensam, né, em outras religiões, que Jesus não tem nada a ver, Jesus é só um profeta, Jesus, né, talvez nem tenha sido tão importante, né? Olha, coisa séria. Porque Jesus disse aqui, a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. Então Jesus está falando aqui de Deus o Pai. E quem mais? E a Jesus Cristo, a quem Deus o Pai enviou. Mas aqui não está dizendo que Jesus aqui não é Deus, não. Alguns aqui está vendo, Deus é, o único Deus verdadeiro é Jesus, é o Pai aqui. Não, Jesus não está falando isso, não. Porque Jesus também diz em outras passagens, eu e o Pai somos um. Alguns esquecem disso, né? A gente não pode pegar a Bíblia pegar só uma passagem para entender quem é Deus. Não dá. Você não vai conseguir. Né? Você tem que pegar todas as passagens que tratam do assunto, né, para entender. Então você tem que ver tudo o que fala entre Jesus e o Pai. Ó. Ali diz que Jesus diz que Deus, o único Deus verdadeiro. Mas Jesus chega aqui também e diz, eu e o Pai somos um. Então, se é um, então quando Jesus fala aqui que é o único Deus verdadeiro, também Jesus é o único Deus verdadeiro. Porque ele e o Pai somos um. Um quê? Um único Deus. E mais aqui, Salmo 66,7 diz, ele domina eternamente pelo seu poder. Alguns ficam dizendo, Deus domina por causa do amor ou porque outra coisa. Não, a Bíblia não diz isso, não. Deus domina eternamente pelo poder que ele tem. Ele tem poder e por esse poder ele exerce o domínio. Então o domínio que nós temos, se nós governamos alguma coisa, vem desse poder que Deus nos dá. Quer ver um exemplo? Isso está explicado lá em Daniel. Daniel 2, verso 20. Depois que eu li isso aqui, eu entendi, né? É por isso que quando Pôncio Pilatos chegou e disse, Jesus, eu tenho direito, eu tenho poder para te prender e eu te soltar. Jesus disse, não, você só tem poder porque te foi dado do céu. Então, se nós temos poder para fazer alguma coisa, é porque nos foi dado. A gente pode até fazer mau uso, mas vem de Deus. Agora, pode fazer mau uso? Pode. Satanás recebeu poder? Recebeu, mas faz mau uso. Então, receber poder não quer dizer que Deus está te ensinando a fazer o errado, não. Ele está te dando capacidade. Então aqui Daniel falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são o quê? A sabedoria e a força. Você quer ser sábio? Peça a Deus. Você quer ser forte? Peça a Deus.
Diz mais aqui no 21. Ele muda os tempos, as estações. Imagina agora, nós estamos chovendo agora no mês de abril aqui em Barreiras. Né? Muito interessante. Eu cheguei aqui e não tinha visto isso. Mas a Bíblia diz: quem é que muda o tempo e as estações? Quem faz a mudança climática somos nós, seres humanos? Não, a gente fica se enganando, né? E aí muitos estão sendo enganados com essa história de mudança climática. Essas mudanças climáticas são meio de obter controle sobre a sua liberdade, seu direito de vir, seu direito de quem adorar. Não tem nada a ver com tempo e estação. Porque quem é que muda os tempos e as estações? Deus. Ok, está escrito. E demais, ele remove os reis e estabelece os reis. A gente pensa, a eleição que decide somos nós, né? Será mesmo que somos nós? Ou é Deus que decide? Aqui está dizendo, ele remove os reis e estabelece os reis. Ah, mas tem reis hoje. O que é rei? Tem rei, é quem governa sobre um povo. Então o presidente é rei? É rei. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento a quem? Aos entendidos. Então a gente não pode estar se enganando de muitas coisas. Então Jesus está dizendo aqui que Deus, né, a Bíblia fala em Salmo 66,7, que ele domina eternamente pelo seu poder. Seus olhos estão sobre as nações. Ó. Não se exaltem os rebeldes. Então tem rebeldes contra Deus? Tem. Quem são os rebeldes? Todos aqueles que não aceitam a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A gente fica, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Não sabe não? Pois Deus disse que a vontade dele está revelada na palavra que ele deixou aos profetas. Que nós reconhecemos com o Novo Testamento e Velho Testamento. Que é a vontade dele. Hebreus 9,12 diz: nem por sangue de bodes, né, e bezerros nós fomos salvos. Nós fomos salvos como? Mas por seu próprio sangue. Aqui é Jesus dizendo, Jesus não entrou no lugar santíssimo lá no céu. Tem um lugar santíssimo lá? Tem. O verdadeiro santuário está lá no céu. E Jesus entrou nesse lugar santíssimo. Não foi com sangue de bodes ou bezerro. Nunca foi. A promessa que Deus deu para Adão e Eva nunca foi baseada em sangue de bode nem bezerro. Sangue de bode e bezerro foi para ensinar o povo e fazer as pessoas lembrar do que iria acontecer no futuro, que era a morte de Jesus. Então Jesus entra aqui porque, mas por seu próprio sangue Jesus entra. Depois que Jesus morre, ele apresenta o sacrifício dele que ele teve na cruz. E alguns se confundem na cruz, que a cruz resolveu o mundo. Que cruz resolveu nada para o mundo? A cruz é um símbolo do Império Romano. E se você voltar para trás, a cruz está relacionada ao deus Tammuz, que deu origem à letra T. Tem nada a ver com salvação. A cruz foi o lugar onde Jesus morreu, onde Satanás usou para matar Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, não é a cruz, não. A gente não pode se confundir, não. Então, entrou com seu próprio sangue, não foi com cruz aqui, não. Foi com seu próprio sangue, como do Cordeiro. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que é eterna? Porque o que Deus faz, meus irmãos, as consequências são eternas. É por isso que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruído o quê? Com fogo eterno. Lá diz isso. Alguns ficam pensando que fogo eterno, significado, né, que lá continuará o fogo para sempre, a eternidade. Não, a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que é eterno o quê? No sentido de consumir o que tem que ser consumido e que também as consequências são eternas. E eu tenho que trazer, né, lá a passagem, porque senão alguns ficam com dúvida, né? Então vamos ler aqui a passagem. Judas 1, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo, né, entregue à fornicação, que alguns dizem, não, lá não foi sexo, não, foi comida e bebida. Não, a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que o problema lá foi fornicação. Fornicação o quê? Qual é o exemplo de fornicação que estava ocorrendo lá? Homens querendo ter relação com anjos, que eles pensavam que eram homens. Então está relacionado com o homossexualismo? Está. Claramente está. É o que está escrito. Então, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após outra carne. A Bíblia ainda diz aqui, algo que alguns não querem aceitar, que quem tinha ido após
outra carne. No verso 6 fala: os anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, seu corpo, que reservou na escuridão em prisões eternas até os dias daquele dia. Então está dizendo que os anjos deixaram a sua própria habitação e foram após outra carne. É o que está dizendo aqui. Como aqueles e ido após outra carne. Quem é que tem ido após outra carne? Os anjos. Então provavelmente os anjos assumiram forma humana e podem ter tido relações com mulheres. Isso é possível. Então aqui os homens, diz aqui, tiveram fornicação indo após outra carne, o que? O homem tem que se unir com a mulher. Quando o homem se une com o homem, a Bíblia diz que você está indo após outra carne. Se tiver dúvida, está lá em Romanos. Né? Lá em Romanos 1, fala claramente sobre essa questão aqui. Ó. Romanos 1. Para que não haja dúvida, né? Vamos ver a passagem. Romanos 1. Verso 24. Romanos 1, verso 4. Porque também Deus os entregou, né, à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí Deus diz aqui, ó, quando você abandona Deus, Satanás usa as paixões infames. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Que paixões é essa? Ó, aqui está escrito. Pois até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é o uso natural? Homem se casa com mulher. E diz aqui, semelhantemente, ó, mulheres também passaram o quê? Mudaram o uso natural, contrário à natureza. O que é a natureza que Deus criou? Homem casa com mulher. Aí diz aqui no 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, ó, qual é o natural aqui? Da mulher. Então o uso natural é o quê? Homem se unir à mulher. Se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens. Ainda que alguns têm dúvidas sobre isso, né? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. Então isso está relacionado com Satanás? Claramente a Bíblia diz que está. Satanás, quando você deixa Deus, Satanás nos leva a paixões infames. E o sistema de adoração que existia, né, ao deus Baal e a deus Astarotes envolvia justamente relações sexuais. E lá existiam as mulheres prostitutas e também os homens prostitutos no templo. E para você participar dessa adoração, você tinha que ter relações com homens e mulheres também ter relações com mulheres lá. A história revela isso. Então aqui diz, meus irmãos, claramente que nós temos que ter muito cuidado, porque nosso corpo também é o que? Santuário do Espírito Santo. É por isso que Satanás, ele tenta nos usar o nosso corpo para o quê? Para desonrar a Deus. Se existe desonra, a maior é quando você faz usando o seu próprio corpo. E o ser eterno nos diz aqui, ó. Deus chega para Abraão, né, e diz assim, disse-lhe mais, eu sou Yahvé. No original é isso, eu sou Yahvé, é o nome dele, Yahvé. E aqui, ó, YHWH. Para a gente poder soletrar, acrescenta o A e o E, para a gente entender que é Yahvé na hora de falar, porque senão a gente não ia saber falar no português. Então diz aqui, eu Yahvé que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então Deus dá uma promessa aqui e ele cumpre. Só que a gente vai entender aqui algo mais na frente. O comentário da lição diz assim, ao entrar em aliança com Abraão, Deus se deu a conhecer ao patriarca sob o seu nome próprio. Deus tem nome próprio? Tem. A palavra Deus não é nome, é um título. É por isso que Satanás ele pode ser adorado como Deus, porque Deus significa quem você adora, não é nome. Então existem vários deuses, pode existir vários deuses, porque você pode estar adorando outras coisas que não o Deus verdadeiro. Mas se você está adorando o Deus verdadeiro, qual é o nome dele? Ele diz, eu tenho um nome, meu nome é o quê? Yahvé. É Yahvé. Então você tem que ter certeza quem que você está adorando. É bom você pesquisar, investigar qual é o nome do Deus que você adora.
Aqui diz que é impresso em várias Bíblias como Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar por que o significado disso aqui. A palavra Senhor não tem nada a ver com o nome próprio de Deus. A palavra Senhor. Tomaram essa decisão de colocar essa palavra Senhor aqui, mas isso, eu depois de estudar tanto, isso aqui é errado. E provavelmente Satanás está por detrás disso aqui. Dessa mudança. Então, impresso como Senhor em maiúscula na versão, né, várias versões, pronunciado como Yahvé. Portanto, Gênesis, né, 15:17, registra literalmente lá no original, está dizendo: eu, Yahvé, que o tirei da terra dos caldeus. Então diz: mas não pode falar o nome de Deus. Onde é que está escrito que não pode falar, pronunciar o nome de Deus? Não, Deus não falou isso, não. Ele falou o mandamento: não usará meu santo nome em vão. É igual, por exemplo, eu não posso falar o nome do meu pai ou da minha mãe? Posso. Agora, eu não devo usar de forma vã. Meu nome do meu pai, que é Inácio. É o nome da minha mãe, Maria Cleusa, também. Deus, né, me mantenha honrando o nome dos meus pais. Mas eu posso falar o nome, pronunciar o nome deles? Com certeza. De forma honrada e respeitosa, eu posso falar assim. Da mesma forma com Deus, nosso Criador, o Ser Eterno. E Ele diz que nós devemos usar o nome dEle. Nós devemos falar o nome dEle. De forma honrada. Aqui, eu peguei essa fonte aqui da Wikipédia, diz assim: o tetragrama Yahvé ocorre. Olha quantas vezes é escrito o nome de Deus que a gente nem percebe. Isso é muito triste, viu? É muito triste. Eu tenho uma Bíblia, que eu comprei uma Bíblia por causa que tem o nome de Deus verdadeiro. Porque é muito estranho a gente estar lendo e não estar pronunciando o nome verdadeiro que ele se revelou. Diz que o tetragrama ocorre aqui, nesse comentário, né, 5.410 vezes no texto hebraico da Bíblia. Só no texto hebraico. Ainda tem aramaico e tem o grego. Por ser uma palavra hebraica, Yahvé não aparece nem nas partes da Bíblia escrita em aramaico, nem nos livros deuterocanônicos escritos em grego e considerados como parte da Bíblia, por algumas igrejas cristãs mais rejeitadas por outros. Então, retiraram o nome. Por que será? Nós vamos entender aqui. A grande maioria dos manuscritos da Septuaginta, tradução antiga da grega da Bíblia hebraica, representa o tetragrama como a palavra kurios, Senhor. Não está escrito kurios de Senhor. Pegar o nome de Deus, que significa eu sou o que sou, ou eu sou, eu serei, eu sou, eu serei, eu sou, e substituído para a palavra Senhor. Nem semelhança tem. Por exemplo, meu nome é Pedro. Se for para a Espanha, é Pedro também, em espanhol, né? E se for, por exemplo, em catalão, eu conheci meu nome sendo chamado de Perra. Em francês seria Pietro, né? Em inglês, né, o alemão, Peter, ou Peter, né? Em russo, Pitkov, né? Aí sim, é o mesmo significado. Agora, eu sou o que sou, não tem o mesmo significado da palavra Senhor. Não existe essa similaridade. Então diz, são exceções 5 manuscritos entre os mais antigos conhecidos, né, que corresponde ao termo hebraico Adonai, que tem o mesmo significado. São exceção. O manuscrito aqui, né, do século I a.C., né, como tradução de Yahvé. Outros 4, em vez de traduzir o nome de Yahvé, inserem no meio do texto grego com suas letras hebraicas, ou seja, na forma contemporânea. E se você estudar, né, diz aqui que 3.522, 5.106 do século, né, onde o tetragrama aparece escrito em hebraico ou paleo-aramaico, ou seja, de 3.522 a 5.101. Aqui na outra versão diz 5.410. E aí, nós nem sabemos o nome de Deus. Muitos de nós não sabemos o nome de Deus. Eu demorei bastante tempo para descobrir essa verdade. Yahvé. Eu uso, né, a contração, porque muitos nomes dos profetas, eles usam Yah. E eu também resolvi falar Yah. E Yah significa eu sou. É o que Jesus falou para Abraão, ó, que antes que Abraão existisse, eu sou.
E tentaram apedrejar Jesus por isso, né? Por que será, né? Porque Jesus falou o nome divino. Eu sou significa o quê? Iá. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que estão acontecendo, né? Porque por que não falar o nome que Deus se revelou? Né? Alguns ficam dizendo, né, várias coisas, né, dizendo que não pode usar o nome dele em vão. Ele não diz em canto nenhum. E nós vamos ver algumas passagens aqui bem interessantes. Olha o que diz aqui. Vamos ver essas passagens aqui. Olha o que Jesus diz aqui. João 8, 28. Diz, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Sabe o significado desse eu sou aqui? É Iá. Que nada faço por mim mesmo. Jesus diz também aqui, ó, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, João 8,58, que antes que Abraão disse, eu sou. Esse eu sou aqui era para estar maiúsculo. Significa o quê? Iá. Jesus está reconhecendo, meu amigo, e explicando que ele é aquele que falou com Moisés, quando Moisés pergunta o nome na sarça ardente. Diz, é? Quem é que aparecia nas nuvens, né? Na sarça ardente lá, para falar com ele. Está lá em Coríntios. A Bíblia explica lá em Coríntios. Que Jesus estava lá justamente nas nuvens. Né? Vamos ver essa passagem aqui. Ó. Vamos ler. E ainda diz algo interessantíssimo. Né? Que a Bíblia diz que Deus é a rocha eterna. E aqui também diz que Jesus é a rocha. Olha o que fala aqui, meus irmãos. Ora, irmão, não quero que ignorei que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então todo mundo foi batizado. Todos que vão para o céu participaram também do batismo. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos que vão para o céu vão participar da Santa Ceia. E diz aqui, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Ó, uma pedra. Quem era a pedra? Jesus é a pedra, ou a rocha. A pedra que eu seguia. Quem era essa pedra? Cristo. E nós sabemos que quem estava na nuvem era Deus. Não há dúvida. Quem deu a lei na nuvem era Deus que deu a lei na nuvem. E a Bíblia aqui está claramente dizendo que é Jesus. Louvado seja nosso Deus. Então, para complementar aqui, ó, tem uma passagem que aqui, ó, resolve a questão toda. Se nós devemos usar o nome de Deus ou não. Está lá em Oséias 2, 16 e 17. Eu vou usar duas versões. Uma versão em espanhol e uma versão em português, que a português não consegue explicar, mas espanhol consegue. Também tem inglês, né? Eu pego da versão, né, na tradução Strong, né, referência Strong, ou mais próxima da realidade. Diz assim, naquele dia diz o Senhor, ou seja, diz Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Então, tá meio estranho aqui, né? Naquele dia diz o Senhor, tu não vai me chamar de meu marido, mas vai chamar, né? Não vai me chamar mais de meu Senhor. Como é que agora lá em cima diz o Senhor, você não vai me chamar mais de meu Senhor? Essa tradução aqui não está explicando nada. Porque Deus diz aqui, diz o Senhor, tu não mais me chamarás meu Senhor. Ó, qual é o significado disso no original? Sabe o que tem significado? Tem. E diz, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins. Ah, tem uma pista aqui, ó. Baalins. Não mais se lembrará desses nomes. Sabe o que significa o nome Baal? Senhor. O Deus que é adorado por a maioria dos povos, né, que na verdade é Nimrod, era chamado de Baal ou Senhor. No espanhol diz assim, ó, tradução Reina Valera. E será que aquele tempo diz Jeová, está lá no original, ou Yahvé, me chamarás, né, Ishi, o marido. Nunca mais me chamarás Baali ou Baal.
Mas por que esse Deus diz que você não deve chamar ele de Baal, ou seja, chamar ele de Senhor? Então é por isso que aqui diz, não me chamará mais de Senhor. E aí fizeram a tradução das Bíblias e colocaram justamente, né, no nome de Deus a palavra Senhor. Eu estou chamando de Baal ou não estou chamando de Baal? Estou chamando de Baal. Porque Baal significa Senhor. Eu parei de fazer isso. Eu não chamo mais Deus de Senhor, não. Eu chamo Yahvé. Ou Yah. Só se eu cometer um erro, porque a gente comete erro às vezes, né, lendo a Bíblia, ou a gente comete erro por não prestar atenção. Mas se eu estiver prestando atenção, eu vou chamar Yahvé. Mas é difícil, porque a maioria das Bíblias fala lá Senhor. Só que aqui nessa passagem diz que Deus não quer ser chamado de Senhor, e sim Yahvé. Aí outra passagem aqui, Ezequiel 39:7 diz: e farei conhecido o meu santo nome. Alguns estão dizendo, não, Deus disse que não é para falar, não usar o nome dele. Não. Só que ele está dizendo aqui, ó, farei conhecido. Deus diz que vai fazer ser conhecido o nome dele santo, no meio do meu povo Israel. Então, se você quer fazer parte do povo Israel, você tem que conhecer o nome dele, o santo nome dele. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. O que é profanar? Usar em vão. E eu vou dizer para vocês, irmãos, com sinceridade, substituir o nome de Deus, Yahvé, o Senhor, é profanação. Eu entendo como profanação. Se você não entender, tudo bem. Mas o meu entendimento, até agora, orando e lendo a Bíblia, é profanar sim. E diz mais: e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Olha o que fala no espanhol, para você entender melhor. Farei notório meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar meu santo nome. E as nações, saberão as nações que eu sou Jeová. Ó, qual é o santo nome dele? Que ele diz que vai fazer com que todo mundo saiba qual é o santo nome dele, Yahvé ou Jeová. E você não deve profanar esse nome. Você deve usar o verdadeiro nome dele, que é Yahvé, ou Yah, o Santo de Israel. Alguns, se você tiver dúvida ainda sobre o assunto, eu não tenho dúvida. Deus te abençoe. O nome de Yahvé, embora apareça 600.828 vezes, meus irmãos, né? Aparece 6.828 vezes e a gente não vê. Fica Senhor, 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 Senhor. Isso não é profanar? É profanar, sim. É igual você, por exemplo, meu nome é Pedro, né? E você só me chamar de outro nome, vamos dizer, doutor. Eu tenho um título de doutor. Aí o doutor, para mim não serve, não. Se você chamar doutor Pedro, sim. Que aí eu vou entender que sou eu. Imagine para Deus como deve descer a coisa. Então o nome de Deus, Yahvé, aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento. Está de certa forma envolto em mistério. Qual é o mistério? Eu não vejo mistério nenhum. Parece ser uma forma de um verbo, né? Iá, ou ser. Significa eu sou o que sou. Ou eu sou, eu serei. Nesse caso significaria o eterno, o que existe por si mesmo. Imagine. Isso, a palavra Senhor significa tudo isso? Não. O autossuficiente, aquele que vive eternamente. Eu sou o que sou. Ou eu sou, eu serei. Os atributos divinos enfatizados nessa denominação são de autoexistência e fidelidade. Tá o comentário aqui da lição da Escola Sabatina. Mostram, né, o Senhor como um Deus vivo, a fonte da vida, em contraste a qualquer Deus pagão. Baal é um Deus pagão, é o Deus principal, né, dos povos da região. Baal, esposo de Astarote. A palavra El Shaddai não é o nome de Deus, é um título. A gente tem que diferenciar. Deus tem vários títulos? Tem vários títulos. Na Bíblia tem Deus El Shaddai, Adonai, né? São vários títulos, mas não é o nome dele. São significados da natureza divina. Diz aqui, ó, Gênesis 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Yahvé apareceu a ele e disse: eu sou o Deus. Deus é título. Todo-Poderoso também é título. Deus Todo-Poderoso significa o quê? El Shaddai.
ande na minha presença e seja perfeito. Meus irmãos, Deus chega para Abraão com 99 anos de idade. A gente pensa em 99 anos, a gente aprendeu bastante coisa, né? Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus também quer que nós sejamos perfeitos, né? Ainda hoje, quer. Não importa a idade que você tenha alcançado. Deus quer que você, estando vivo, ande na presença dele e seja o quê? Perfeito. E o que é ser perfeito para Deus? Sabe o que é? Eu já expliquei. Mesma coisa de glorificar. É viver de acordo com o propósito para qual Deus te trouxe à existência. Isso é ser perfeito. O sol é perfeito? É. Ele dá a volta, né? Gera luz, né? Está durante o dia. A lua também é perfeita? É perfeita. Então, quando nós cumprimos o propósito para qual Deus nos trouxe à existência, nós estamos fazendo o quê? Sendo perfeitos. Então, isso tem a ver com o que você come? Tem. Com o que você bebe? Tem. Com quem você casa? Tem. Como você vive? Tem. Como você se relaciona com Deus e com os outros? Tem. No espanhol diz, e sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu Jeová, Yahvé, e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. Aqui no comentário diz, esse nome consiste primeiramente El, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o nome fundamental de Deus entre os semitas, povos semitas, embora o significado exato de Shaddai não seja totalmente certo. A tradução Todo-Poderoso parece ser mais precisa. Então Deus se revelou para os outros povos, se revelou. Mas Deus se revela com o nome dele pessoal para quem? Para Moisés. Para quem? Para Abraão. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem intimidade com aqueles que o temem. Salmo, né? Ou é Salmos ou é Provérbios? Agora eu não estou lembrado, né? Que Deus, né, tem intimidade, né? Eu não estou lembrado a passagem, né? Intimidade com aqueles, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Intimidade. Provérbio. Olha aqui o que aqui diz a Bíblia. O perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, ele tem o que? Intimidade. Mas não era essa passagem aqui, não. Mas tá bom. Deus tem intimidade com aqueles que? Com que aqueles que temem, ou temem. E a Bíblia diz aqui, ó, em Apocalipse 1:8, quem é que é todo poderoso? Ou é o Shaddai? Aí, em Apocalipse verso 1-8, nós sabemos que é Jesus falando com João. Ele chega uma hora e diz, eu sou João. O alfa é o que? O início. O ômega é o que? O fim. Eu sou o princípio e o fim. João. Diz o Senhor Deus. Ou ele está dizendo que Deus, eu. Que é o que? Deus. O que é. O que era. O que há de vir. O Todo-Poderoso. Alguém tem dúvida de quem é Jesus? Ele é o que é. É o que era. O que há de vir. É o Todo-Poderoso. É o mesmo El Shaddai. Ele é o que? O princípio e o fim de todas as coisas. Quem é essa pessoa? O ser eterno. Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão. Jesus é o ser eterno. O Todo-Poderoso. Apocalipse 11, verso 15 a 17 diz mais. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Quem é esse nosso Senhor aqui? Vamos já ver quem é. E do seu Cristo. Então o Senhor aqui quem é? Deus o Pai. E do seu Cristo quem é? Deus o Filho. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre seus rostos e adoraram a quem? A Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Quem é que começou a reinar a partir desse momento, quando o anjo troca a trombeta aqui?
Deus o Pai ou Deus o Filho? Nós sabemos que é o Deus o Filho. Mas quando Deus o Filho começa a reinar, o que acontece? Essa última trombeta aqui é o quê? Quando Jesus volta. Na segunda vinda. Jesus assume o governo de quê? Da terra. Então agora Deus passa a governar sobre todas as coisas novamente. Mas diz aqui que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus assume, quem está assumindo? Deus o Pai está assumindo também. Tá? Porque só há um Deus. Quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 17, de 4 a 7, né? Então agora a gente já sabe quem é o ser eterno. Quem é o ser eterno? Tá lembrando? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o ser eterno. Da minha parte, Deus fala: esta é a minha aliança com você, Abraão. Você será o pai de muitas nações. Deus toma decisões por nós. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. E essa promessa tem sido cumprida. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Abraão ainda existe. Talvez Abraão tenha sido ressuscitado quando Jesus voltou, né? Na verdade, ressuscitou. Pode ser que Abraão tenha ressuscitado também, mas a Bíblia não revela claramente. Pode ser também que ele esteja dormindo, mas para Deus não importa se ele estiver dormindo também, porque a aliança entre Deus e Abraão é o quê? É eterna. E demais, os seus futuros descendentes. Quem são os futuros descendentes? Eu sou um deles. E você também pode ser um desses futuros descendentes. Vamos já ver quem são. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. No comentário da lição diz assim: com isso em mente, não é tão difícil entender porque Deus desejava mudar o nome de Abraão para Abraão. O nome de Abraão significava pai excelso, né? Não é um nome ruim, não. Mas para Deus o que importa é o que Deus planeja para a sua vida. Deus muda o nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Será que pai de uma multidão é mais importante que pai excelso? Excelso é sublime, elevado. Do ponto de vista de significado, o pai excelso é mais aparentemente mais importante. Não, mas não é, não. Pai de uma multidão é a multidão de quê? Dos santos do Altíssimo. Que Deus está falando aqui. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações. Reis procederão de você. Amém? Romanos 9,6, Deus diz assim, é escrito na Bíblia: não pensemos, meus irmãos, que a palavra de Deus falha. A palavra de Deus falha? Não. Alguns pensam que falha, né? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ó, o significado aqui que Paulo está explicando. Nem todos os descendentes de Abraão ou de Jacó, né? Porque Jacó é Israel. Ou seja, descendentes de que? Sanguíneos são de fato Israel. Ou seja, Israel significa vencedor. São os vencedores. Nem todos que de origem sanguínea de Abraão ou de Jacó são de fato os santos do Altíssimo. Paulo entendeu isso. Jesus explicou para ele. Gálatas 3:29, Deus explica para Paulo e Paulo passa para nós aqui. Por quê? Se vocês são de Cristo, você é de Cristo? Se for, graças a Deus. Deus seja louvado. Como é que você sabe que é de Cristo? Nós vimos lá. São de Cristo aqueles que permanecem na minha palavra. Vocês sereis meus discípulos. E se você permanece na minha palavra, a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, se você não segue a palavra de Deus, infelizmente, pode ser que você ainda não seja de Cristo. Porque Jesus disse que é de Cristo, tem que permanecer na palavra. Mas se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Como é que a gente passa a ser de Cristo? Quando a gente crê em nome, a gente já viu a passagem, Deus nos dá o que? Direito de ser filhos de Deus agora. Descendente de quem? Filho de Jesus, descendente de agora de Abraão. Se somos de Cristo, somos descendência de Abraão. Então, quem são descendentes de Abraão? Você é, eu sou descendente de Abraão. Herdeiro segundo a promessa. Romanos 9,8 diz: noutras palavras, não são os filhos naturais.
Você não é filho natural. Que são os filhos de Deus. Mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Vai ter descendência de Abraão que são do sangue? Vai. Paulo não está dizendo aqui que muitos de sangue descendente de Abraão vão também fazer parte da promessa. Mas não quer dizer que são todos. Apocalipse 2,17, Deus fala: aquele que tem ouvidos, meus irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vai te dar um novo nome. Nome na Bíblia significa, sabe o quê? Caráter. É por isso que, meus irmãos, a coisa é muito séria. Quando Deus dá o nome dele, está dizendo o caráter dele. Ó, o caráter de Deus. Quando Moisés pergunta qual é o teu nome, qual é o teu caráter, Deus? Aí Deus diz: o meu caráter é o seguinte, Moisés. Eu sou o que sou. Qual é o meu caráter? Eu sou o que sou. Eu sou eternidade. Eu sou o ser eterno. Esse é o meu caráter. Aí eu mudo agora o caráter de Deus, que o nome representa o caráter dele, agora para a palavra Senhor, que significa Baal. E havia um Deus, né, famoso, chamado Baal, o Senhor. Muito estranho, né? Muito estranho. Deus diz aqui: ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca. Meu irmão, você vai receber uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Por que você vai receber um novo nome? Porque você tem um caráter, que esse caráter não vai poder ir para o céu. Qual é o caráter que vai poder ir para o céu? O novo caráter que Deus vai te dar, uma nova natureza. Aí Deus vai dizer: ó, meu filho, seu nome é esse, e você pertence a uma das 12 tribos de Israel. Ó, quando seu caráter, meus irmãos, é fantástico, isso é fantástico. Seu caráter está sendo formado de acordo com os caráteres de uma das tribos, das 12 tribos de Israel. Se você quiser estudar, está lá em Gênesis 49. Eu leio isso todo o tempo, porque eu queria descobrir qual tribo eu faço parte. Ou seja, qual caráter Deus está formando em mim. Deus está formando. E aqui está explicado em Gênesis. Por exemplo, aqui: Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá preso, e à tarde partirá o despojo. Então a tribo de Benjamim tem essa característica, como ser igual um lobo. José diz é como um ramo frutífero, como uma árvore. Judá, a Bíblia diz aqui, como um leão, né? Como um leão. Judá como um leão, né? Leãozinho. Então todos nós, meus irmãos, estamos formando um caráter para ir para o céu. É por isso que nós vamos ter 12 portas. Você vai entrar por uma dessas portas e você vai ter o que? Um nome escrito, que é o seu caráter, de acordo com uma das tribos de Israel. E só você vai saber que caráter é esse. Mas quando você entrar por aquela porta, nós já vamos saber qual é o seu caráter. Deus é maravilhoso. 12 caráteres espirituais estão sendo preparados para nós irmos para o céu. Dentro da igreja tem 12 tribos sendo formadas. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Deus disse para ti: sai, meu irmão, sai da Babilônia. Está lá em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Deus pediu para Abraão sair da Babilônia. Babilônia significa confusão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Por causa de Jesus. Nós somos descendentes de Abraão por causa de Jesus. Aqui em Hebreus 11, 8 a 10, a promessa que Deus deu para Abraão foi alcançada? Não foi ainda. Aqui diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Mas Abraão morreu. E diz aqui: por ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Qual é o quê? A Nova Jerusalém. Nós também, Deus promete para você muitas coisas, mas elas vão ser alcançadas na eternidade.
Diz Deus aqui em Gênesis 15, de 7 a 8. Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para te dar como herança. Saiba que seus descendentes serão o quê? Deus revela, meus irmãos, para nós. Uma vez que nós temos intimidade com Ele, revela o futuro. Deus chama Abraão e pediu para ele sair da terra, mas explicou a Abraão, as coisas não vão ser como você está pensando. Saiba que seus descendentes, está lá em Gênesis 15, de 13 a 15, serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus estava falando o quê? Do futuro. O povo de Israel ia ficar escravo no Egito. 400 anos. Mas eu vou castigar aquela nação. Você, porém, Abraão, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então, Deus cumpriu a promessa para Abraão naquele momento? Não. Deus também está prometendo cumprir para você também as promessas que Ele fez? Não. Você pode morrer de uma doença? Pode. Pode morrer de um Covid? Pode. Mas se você morrer como filho de Deus, descendente de Abraão, por ter aceito Jesus, todas as promessas que Deus deu para Abraão, você vai participar delas. Você fará parte do Santo do Altíssimo. Você quer fazer parte disso? Eu já aceitei. Eu já sei que eu faço parte disso. E Deus diz aqui, pois eu, Abraão, você será pai de uma nação grande e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi, Abraão, para que você ordene a seus filhos e aos seus descendentes para que se conservem no caminho do Senhor. Então nós, Deus chamou Abraão como chefe de um lar, de uma família. E nós também, como chefe de família, temos esse papel ainda hoje também. De ensinar nossos descendentes, nossos filhos, para conservar no caminho de Yahvé, fazendo o que é justo e direito, para que Yahvé faça vir a Abraão o que tinha prometido. Para que Deus cumpra a promessa dele por descendente, nós somos esses descendentes, nós temos que cumprir também e ordenar e ensinar nossos filhos e nossos descendentes. Para o quê? Seguir o caminho de Yahvé. É por isso que em Efésios 6, de 1 a 4, repete aqui, a mesma promessa. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, ou seja, em Yahvé. Por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Alguns dizem, não tem os mandamentos no Novo Testamento. Tem não, e o que é honra teu pai e tua mãe? A honra teu pai e tua mãe vale na época do Novo Testamento e não vale o dia do sábado? Por que não? Não é estranho, né? Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem a seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho de quem? De Yahvé. É o mesmo papel que Deus chamou Abraão. Nós, como pais, temos esse mesmo papel. E preste atenção, Deus aqui chamou Abraão, não foi Sara não. Sara faz parte disso? Faz. Mas a responsabilidade é de Abraão, a responsabilidade é de você, que é o pai, o chefe, o cabeça da sua família. Se você falhar nisso, aí Deus passa essa responsabilidade para a esposa. Mas Deus vai cobrar de você, se você não fizer a sua parte. E Deus te abençoe e você assuma a parte que Deus te chamou. Vocês, a Bíblia diz aqui, vocês esqueceram, nós temos a obrigação por fazer parte da aliança? Temos, todos nós. Aqui diz em Hebreus 12, 5 a 8. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus lhes dirige como a filhos? Nós só somos ser filhos. E somos ensinados? Aqui diz. Meu filho, não despreze a disciplina de Yahvé. Nem se magoe com a sua repreensão. Deus então nos disciplina? Nós ficamos magoados com a repreensão às vezes. Pois Deus diz que não devemos nos magoar não. Pois o Senhor disciplina quem ama. Então hoje tem ensinando dizendo que os pais não têm que disciplinar os filhos não. Não tem que corrigir, né? Não tem que castigar não. A Bíblia não diz isso não. Você não tem que castigar a nível de trazer destruição, né? Para o seu filho ou para os seus descendentes. Mas você tem que disciplinar para que eles sigam o caminho do Senhor. Porque diz aqui, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Será que nós também não temos que aprender com Deus, não? Temos que disciplinar os nossos filhos e castigar eles também? Para andar no caminho do Senhor? Com certeza. Porque Deus está nos corrigindo também. Diz aqui, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, a dificuldade que nós estamos passando é porque Deus está nos corrigindo. Deus os trata como filhos. Você está sendo corrigido?
Tudo que você pensa você tem alcançado? Com certeza não. É porque Deus está te corrigindo. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Ó, tem até essa pergunta aqui. Ó. Será se é filho? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha como Deus está dizendo aqui. Então os filhos que não são disciplinados, eles não vão se sentir como os filhos legítimos. Vão se sentir como os filhos abandonados. E é por isso que talvez a humanidade esteja passando por tanto problema. Porque os pais não têm cumprido seus papéis. E Deus diz aqui para você, para finalizar. Você diz, estou rico, adquirir riquezas. Está lá em Apocalipse 3. Não preciso de nada. Às vezes a gente pensa isso, né? Nós temos ciência, a ciência resolve tudo, né? Eu sou cientista, mas eu não me iludo, a ciência não resolve tudo, não. A ciência é um meio que Deus colocou para minorar o mal e em alguns momentos, dependendo do caráter do cientista, pode ser para criar o mal e piorar o mal. Agora, se você for um cientista com temor de Deus, você vai usar a ciência para o bem. Porque quem foi que desenvolveu as bombas nucleares? Foi o cientista também. Quem foi que desenvolveu muitos vírus e doenças que estão sendo espalhadas na face da Terra? Cientistas. E eu não tenho dúvida nenhuma. Mas também tem grandes cientistas, né, como Louis Pasteur, né, Mendelssohn e outros que desenvolveram tecnologias, né, para desenvolver vacinas e remédios para as pessoas, né, ter melhores condições. Também tem grandes cientistas. Então a ciência em si ela é amoral. A moral vai depender de quem é que é o cientista. Qual o princípio que rege a vida dele. Mas muitos dizem, eu sou rico, tenho riquezas, não preciso de nada. Hoje a gente pensa disso, né? Não reconhece às vezes. Porém, que é o que? Miserável. Nós somos seres miseráveis. Dignos de compaixão. Nós somos pobres. Cegos e nós estamos nus. Essa é a nossa situação perante Deus. Mas Deus nos dá um conselho. Compre de mim ouro refinado. No significado de ouro, sabe o que é fé? Fé afinado no fogo. A fé ela só vem pelo fogo, né? A fé só amadurece meio à prova, a meu fogo. Você vai se tornar rico. Compre roupas brancas, é o que? Aceite Jesus como Salvador e aceite a justiça dele para te salvar. Para cumprir as vergonhas da tua nudez. Que todos nós somos pecadores. Compre clorílio para ungir os olhos para poder enxergar. Sabe o que é o clorílio aqui? É o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, Deus te dá o Espírito Santo e você vai ver a verdade de quem você de fato é. E Jesus diz aqui, repreende e disciplina aqueles que amam. Jesus está te repreendendo? Está te disciplinando? Você está sendo disciplinado pela palavra de Deus? Você está aceitando essa disciplina? Por isso, seja diligente e arrepende-se. Arrepender o quê? É escolher mudar de rumo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está disposto a ouvir a voz de Jesus? Abri a porta, eu entrarei e cearei contigo, e ele comigo. Aí Jesus disse para ti, se você fizer isso, e eu decidi aceitar Jesus. Confirmo novamente, eu vou abrir a porta. Vou manter minha porta aberta para Jesus. Jesus disse, ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no meu trono. Meu Deus, Jesus está dizendo aqui que nós vamos governar junto com ele. Assim como também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Olha o que é que Deus está nos chamando. Nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E Jesus diz, irmão, se você vencer, meu filho, você vai reinar comigo. Você quer reinar? Mas você tem primeiro que abrir a porta do seu coração para Jesus. Que Deus te abençoe na sua escolha. Porque se você abrir a porta, Ele vai te repreender e te corrigir para teu bem. Deus seja louvado. Desejo a todos um bom fim de semana. Um feliz sábado a todos. Que começa o sábado ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do céu. Graça e paz de Deus para todos nós.